Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente continua trabalhando na cena do Vorgelfad, a fuga que ele está fazendo, ele e a sua equipe, pelo deserto, e é o momento especificamente onde ele vai abandonar o nosso autômato. A gente precisa disso para continuar a história, né? A gente terminou o episódio passado com ele finalmente tendo conseguido se livrar de parte da carga, né, dos próprios pertences, para poder salvar o que ele está indo levar para o Taliesin, e depois disso ele encara, né, o velho autômato que está jogado no fundo do vagão, e a gente tem que fazer com que ele tenha uma certa relutância em se desfazer, né, desse autômato. Ele tem que ser especial para o Vorgelfad de alguma maneira. E é nisso que a gente vai pensar agora, né? Vamos adicionar um pouquinho mais de drama nessa sequência. Bom, então tentei representar aqui o momento de relutância do personagem, né? Então, já é o bastante? Perguntou ele, aproximando-se da criatura imóvel. Receio que não, respondeu o intendente, ainda parado junto à porta aberta. Quer que o ajude a carregá-lo? A súbita imagem do autômato voando em direção ao precipício, como aconteceu com o restante da carga, horrorizou Vorgelfad, mas ele não disse coisa alguma. Nem o intendente, nem ninguém mais entenderia. Tem uns probleminhas de construção aqui, nesse trechinho, mas por enquanto tá ok. Eu vou deixar um espaço aqui, porque eu realmente não sei ainda o porquê dele ser tão apegado ao autômato, né? Existem várias possibilidades que a gente pode trabalhar aqui. Ele pode ter construído esse autômato pode ter sido presente de alguém importante, né? Ou nesse autômato pode conter alguma informação preciosa para ele, alguma lembrança que ele gostaria de manter. Então eu vou deixar isso para resolver mais adiante. O importante agora é trabalhar com esse elemento, em questão do autômato ser para todos os outros uma coisa sem valor, velha, obsoleta, e para o Vorgelfad ser algo importante, um elemento importante do qual ele não gostaria de se desfazer. E uma importância que só ele enxerga. Então é isso que eu quero manter na história nesse momento. Então aqui eu vou sinalizar, né? Então assim fica marcado aqui para não esquecer que eu preciso trabalhar isso nesse ponto. Então, quando ele voltar de um parágrafo de reflexão ou de lembrança, o leitor já vai entender que o autômato é precioso para ele, e a gente segue com a narrativa do presente. Então, agora aquela criação humanoide balançava contra a parede do vagão. Aqui eu preciso especificar um pouquinho melhor que em condições, né? Tem um lance dos cabos terem sido partidos, né? Os cabos de alimentação do autômato. Então a gente precisa decidir se eles já estão partidos por conta da fuga apressada ou se realmente ele está atrelado a alguma coisa ali, algum painel no vagão. Isso depois a gente vê. Continuando então. Talvez Taliesin não perceba se dispensarmos algo dos outros vagões. Mas, senhor, é apenas um autômato jardineiro. Acabou de se desfazer de coisas muito mais importantes. Além disso, o senhor mesmo disse que... E aqui eu quis uma interrupção para poder agravar a situação, né? Então eu quero botar os perseguidores aí mais próximos deles, deixar a situação mais urgente, mais perigosa, para obrigar ele a tomar uma decisão drástica, né? Só preciso ver se está ali assim, escreve assim mesmo, que eu não me lembro mais. Não, é com S só. Pronto. Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa atingir o vagão, né? Os perseguidores se aproximarem de alguma maneira.
O som de vidro se partindo interrompeu as palavras do intendente. Alfade olhou para a janela circular acima de sua cabeça. Os estilhaços de vidro faziam-na parecer a boca dentada de uma perigosa criatura. Estão aqui, constatou o intendente, passando o braço pela testa calva. Eles nos alcançaram. Então os perseguidores atingiram a janela do vagão com alguma coisa. E isso aí vai acelerar, vai agitar um pouquinho as coisas agora, né? Bom, então trabalhei um trecho maiorzinho aqui, ficou assim. Vamos, me ajude aqui, ordenou o regente deposto, passando um dos braços do autômato por trás de seu pescoço, como se faz ao tentar carregar um ser humano inconsciente. Então eu estou tentando ainda humanizar o autômato, né? Então nesses gestos, na maneira como o regente trata ele, não como um bem, mas como uma pessoa, isso pode ser um diferencial mais adiante. Acho que agora é tarde para isso, lamentou o homem sem se mexer. Então, em relação a se desfazer da carga, né? Os perseguidores já estão ali fora. Não, me ajude a tirá-lo do vagão. Eu tive uma ideia. Então, o Alfade ainda está insistindo em permanecer de posse do autômato, né? Contrariado, o intendente juntou-se a ele. É mais pesado do que parece, observou, entre grunhidos. Com a mão livre, Alfade tentou reunir os cabos e filamentos pendurados nas costas do autômato, mas alguns, partidos por conta da fuga apressada, estavam enroscados na grade metálica que recobria as paredes do vagão. Não estou tão certo com relação a essa solução aqui que eu dei, né? Isso pode ser melhor resolvido, mas essa é a solução que eu encontrei agora para poder manter a história andando, né? O interessante é colocar mais esse obstáculo na frente deles para deixar a situação ainda mais desesperadora. Droga, não consigo soltar, resmungou ele, apoiando um dos pés na parede enquanto puxava com mais força. O som constante e grave de um motor a vapor tornou-se claro. Em breve, o carro à vela seria abordado. Não temos muito tempo, senhor, apressou o intendente. Se puder me dizer qual é a sua ideia. E a ideia dele é justamente se desfazer do vagão inteiro. Então ele queria tirar o autômato dali, levá-lo para o vagão, segundo vagão, né? E desacoplar para poder fazer o vagão inteiro se chocar contra os perseguidores. É uma coisa que eu acho que até vou fazer funcionar, né? A diferença é que ele vai ter que fazer isso com o autômato dentro. Então ele vai ser obrigado a descartar o autômato nessa situação. Esse é um jeito também da gente mostrar um pouco da personalidade do Vorg Alfade, né? Ele não vai insistir até o fim e ficar com o autômato, assim como ele não insistiu até o fim em ficar com o reino dele e nem com as coisas que ele estava levando. Então essa questão dele ir abrindo mão gradativamente das coisas, né? Isso pode gerar um bom personagem mais adiante, né? E lembrando que a história trata de abandono, de separação, né? E essa separação também inclui coisas preciosas, não só pessoas, né? O que a gente precisa fazer agora é ele apagar ou tentar apagar parte das memórias do autômato. Essa questão aqui do motor a vapor tira um pouquinho das características de fantasia da história e coloca ela mais no mundo steampunk. Eu ainda não sei se eu vou manter essa mescla ou se eu vou de repente readaptar as coisas que eu escrevi para ficar mais com cara de fantasia, né? Mais à frente a gente vê se é o caso ou não. Vamos lá, vamos fazer ele tentar apagar a memória do autômato e o vagão vai ser desacoplado para se chocar contra os perseguidores, e esse é o fim dessa sequência, né? A partir daí o autômato vai ficar por conta própria e o Vorg Alfade não aparece mais nessa história. Pelo menos essa é a minha ideia agora.
Vamos lá? Tomei uma série de decisões aqui no momento, né? Não sei se são as melhores para a história. Depois eu vou sofisticando um pouquinho mais, né? E repensando as ações dos personagens. Mas por enquanto tá assim. Tome, disse ele, largando o autômato para entregar ao intendente uma chave com terminação triangular. Destrave a alavanca que libera o vagão. Fique pronto para baixá-la assim que eu arrastar o autômato daqui. Então essa solução da chavinha foi só para dar uma vantagem, né, do intendente sobre ele. Ele está passando o comando da situação para o intendente. Então a gente pode fazer isso de uma maneira mais sutil depois. O homem assentiu e apressadamente passou para o segundo vagão. Encaixou a chave no painel e após o clique segurou a alavanca. Enquanto isso, Alphade continuava tentando desprender os cabos do autômato, sem qualquer sucesso. Outro súbito som sobressaltou os dois. O vagão foi atingido novamente. Então tem súbito som sobressaltou. Isso aí também, algumas dessas palavras começadas com S a gente precisa trocar, né? Eu estou colocando aqui uma série de acontecimentos de uma maneira mais apressada agora, não estou me prendendo em certas descrições. Eu quero que o leitor tenha a impressão de que realmente a situação acelerou. Alphade ergueu os olhos e estremeceu quando viu que o intendente estava prestes a baixar a alavanca, mesmo sem sua ordem. Então aqui a gente volta com aquele mote da traição, sempre essa ameaça, né, de o intendente dar o golpe, né, apunhalar o Alphade pelas costas. Pare, gritou sem fôlego por conta do esforço que fazia. Não vou morrer aqui, senhor, não depois de tudo, não por causa de algo tão sem valor. Aquela questão que eu estava falando, né? Só o Alphade que vê valor no autômato, a gente tem que especificar bem por que isso acontece, né? Isso vai naquela lacuna que eu deixei antes. Disse o intendente, sua voz assumindo uma segurança e decisões jamais vistas por Alphade. Beleza. A gente realmente chegou aqui no momento em que o Alphade vai se desfazer dessa última coisa, né? O vagão vai ser desacoplado do carro e o autômato vai junto. Antes disso, a gente pode fazer com que ele tenha um minuto de hesitação, né? Um momento em que ele pense realmente se vale a pena ele continuar fugindo, mesmo ele perdendo tudo pelo caminho, mas esse segundo vai passar e ele vai se lembrar, né, de quem ele é, e a característica desse personagem é sempre encontrar uma maneira de recomeçar, né, de se recompor. A tensão entre ele e o intendente agora chegou no ponto mais alto, né, nessa cena. Realmente a dinâmica entre os dois rendeu muito mais do que eu havia planejado no início, e com certeza isso vai render bastante numa história mais pra frente. Então no episódio que vem a gente vai trabalhar realmente o momento em que o autômato é abandonado, e a gente vai voltar a nossa atenção para nossa dupla de atores, né? Eles vão cair na estrada e assim a gente vai meio que amarrando o primeiro ato. Depois disso a gente vai fazer um inventário das lacunas que tem para preencher, né? São muitas, e vai começar a trabalhar nisso antes de passar para o segundo ato da história. Nosso trabalho continua então na semana que vem, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a nova playlist do canal, a série Universo Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!